All Might. Esse é um daqueles nomes de personagem tão conhecidos quanto o próprio nome da história em si. E não é pra menos por sinal, né? O nosso Superman de Boku no Hero Academia provavelmente é um dos personagens mais bem escritos de toda a obra e mais bem escritos em uma história de heróis que eu já tenha visto nos últimos tempos em geral. Principalmente em mangás. Pode ser uma ironia ou não isso, jovens, mas eu não tenho um costume muito forte de falar bem de Boku no Hero Academia toda hora. Mas pois é, por conta disso algumas pessoas acham que eu não sou fã, mas eu sou na verdade bem fã de Boku no Hero. E hoje é dia de falar de uma das minhas coisas, talvez até uma das minhas coisas favoritas da história de Boku no Hero. All Might, o pilar do mundo do heroísmo em Boku no Hero. O personagem que representa o que era ser um herói no passado dessa história e o que é ser um herói no futuro dela. A ponte que conecta tudo em Boku no Hero. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E hoje a gente vai fazer um daqueles vídeos bem poéticos falando sobre todo o significado de heroísmo, sobre o All Might, Midoriya em Boku no Hero Academia. Então, enfim, esse vídeo vai ser massa, tá? Pega alguma coisa pra comer, senta aí e vem comigo. Vamos nessa. Boku no Hero Academia. Essa é uma entre aquelas milhares de histórias, jovens, que falam sobre super-heróis em geral, né? Extremamente inspirada em quadrinhos da Marvel e da DC, é uma daquelas histórias onde ser um herói deixou de ser uma profissão dos sonhos que você só vê em filmes e se tornou praticamente um emprego comum. Uma daquelas histórias que tem tantos, mas tantos heróis, que o significado da palavra heroísmo se perdeu no tempo pra muitas pessoas. Em Boku no Hero, realmente, isso é algo que acontece. Temos muitos heróis que têm a profissão de herói em Boku no Hero, mas temos poucas pessoas como Toshinori, o famoso All Might, um dos únicos verdadeiros heróis em Boku no Hero. Quero dizer, ser um herói. No universo desse anime aqui, é extremamente semelhante à ideia de você ser um influenciador famoso, ou uma estrela do cinema, ou alguém que trabalha com alguma coisa de fama em geral, né? Seus atos de heroísmo ajudando outras pessoas não são realmente o que importa, mas sim quanto poder bruto você tem, onde você tá no ranking dos heróis. As escolas de heróis ensinam coisas especiais, como você dar um nome maneiro pro seu golpe especial de herói, ou você ter um nome de herói bacana pra soar legal pra sua agência. Ou então, você ter uma roupa e um uniforme estiloso, com as cores combinando e etc e etc. Até mesmo no começo da obra, por exemplo, nós vamos sendo apresentados a vários heróis que representam a forma seca como a sociedade de Boku no Hero funciona. Como no primeiro episódio, quando somos apresentados à estreia da heroína Monte Lady, que é aquela mina lá que fica gigante. Em sua estreia como heroína, ela derruba um vilão qualquer no meio do povo, roubando o ato de outro super-herói, fazendo isso meio que de propósito, inclusive, pra poder pegar a fama, e se tornando levemente famosa só porque, pasmem, ela é bonita, a roupa dela é chamativa e ela acabou pegando a glória de outro no início. A cada vez que ela vai aparecendo ao longo das temporadas, ela vai se tornando mais influente no mundo dos heróis e subindo cada vez mais no ranking. Se eu não me engano, lá pra segunda ou terceira temporada, ela já tava, tipo, entre os 30 maiores heróis do Japão. Mesmo que em questão de personalidade, ela não tivesse nada a ver com um herói, de fato. E a gente pode até subir mais pro ranking do top 10, por exemplo, como o segundo maior herói do Japão, Endeavor, que é um cara ranzinza, chato, estressado, que nunca conversa ou tira fotos com seus fãs, tem problemas com a família e quando a gente realmente aprende a história do cara, aprendemos que ele é totalmente podre por dentro. Ele não é um cara que salva pessoas, ele é só um cara que derrota criminosos. Heróis no mundo de Boku no Hero são simplesmente figuras adoradas pelo povo por conta do seu poder e não por conta dos seus atos, ou de quem eles são por dentro. E no meio desse mundo todo, aí sim, a gente pode falar do All Might. Toshinori é esse garoto que mesmo em um mundo com poderes, nasceu sem nenhum deles, mas com uma crença muito forte de que ele poderia fazer uma coisa para ajudar o mundo a melhorar. Ele poderia criar um símbolo da paz, um pilar para a sociedade. Tendo um pilar para sustentar a sociedade em que as pessoas pudessem confiar, um herói que realmente representasse esperança, inspiração para outras pessoas, All Might acredita que tudo começaria a fluir de uma forma melhor. Foi justamente dessa crença em geral que All Might começou a treinar com a sua mestra, que possuía o One for All, se tornou cada vez mais forte e anos depois, realmente ele acabou se tornando esse símbolo de paz. E desenvolvendo toda aquela mística, né, por detrás do sorriso, que é o porquê todo mundo conhece ele, né? O sorriso que sempre tem que estar no rosto do mais forte e a famosa frase para as pessoas saberem que vai dar tudo certo, né? Vai ficar tudo bem, porque eu estou aqui. O All Might, cara, ele é um dos personagens mais divertidos de Boku no Hero Academia. Ele é carismático, engraçado, divertido e o mais importante pra mim, ele é a maior dualidade do mundo da história. Porque apesar dele ter os maiores acertos de heroísmo da história, ele genuinamente é altruísta mesmo. Ele quer ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo, seu ideal de heroísmo
estava errado. E por conta dele ser o maior pilar da história de Boku no Hero, o fato, né, dele ter desenvolvido o mundo dessa forma, faz com que todos os problemas que existem em Boku no Hero meio que também tenham sido criados por causa dele, mas calma que eu vou explicar. Se liga só, pensa aqui comigo. A dualidade do personagem do All Might está justamente no seu ideal. Ele realmente se torna esse pilar. E por se tornar esse pilar de heroísmo, eu quero dizer uma figura aos olhos das pessoas perfeita. Ele é um cara que precisa estar sempre sorrindo. Ele nunca falha, ele nunca cai, ele nunca erra. Ou seja, ele é um ideal impossível para que qualquer pessoa aguente isso. Tanto é que All Might se fere em certo momento da sua carreira. Continua seguindo como se nada de errado tivesse acontecido, escondendo seus problemas e aguentando todas as dores para si sozinho. All Might tem esse traçado um pouco mais bruto, né, pesado, com umas sombras fortes, justamente para que toda vez que você veja ele como herói, né, e inclusive ele mesmo fala isso no primeiro capítulo da história, toda vez que você vê ele lutando, você vê ele nessa forma dele mais forte, parece que ele tá fazendo força, né, que machuca, que incomoda, mas ele tem que continuar mesmo assim. Se a gente fosse pensar em um paralelo normal pro All Might, é quase como se ele fosse, digamos assim, um pai de família, sabe? Ele tem 2 filhos e uma esposa e tem que manter a casa sozinho. Ele chega em casa com um sorrisão e finge que não tem nada acontecendo. Ele é o cara que esconde toda a dor pra ele. E isso não machuca apenas ele próprio, mas a sociedade de Boku no Hero também se machuca por conta disso. O personagem do All Might, se a gente for pensar dessa forma aqui, ele é praticamente uma versão feita em mangá do personagem do Superman dos quadrinhos da DC, que com certeza foi uma inspiração, já que o Horikoshi, o autor de Boku no Hero, gosta bastante de quadrinhos. Pra quem nunca deu uma olhada em nenhuma história do Superman em geral, jovens, tem 2 personagens da história do Superman que eu acho que são muito importantes pra a origem e a história do All Might. E esses seriam o próprio Superman e um dos vilões mais importantes da história do Superman, que é o Lex Luthor. Pra quem não conhece o personagem ou nunca deu uma olhada em quadrinhos em geral, jovens, Superman, ou Clark Kent, é esse personagem aqui, que é basicamente um alienígena extremamente forte, que acabou caindo na Terra depois que perdeu seu planeta, cresceu ali na Terra, e é basicamente um cara fofo tentando fazer a coisa certa. Ele não necessariamente é um herói porque ele derrota vilões e porque ele é muito forte e tal. A maioria das pessoas, é claro, conhecem muito o Superman porque ele é muito forte, ele derrota qualquer coisa e tal. Mas a grande realidade é que 90% dos atos de heroísmo do Superman são tipo ajudar a veinha a atravessar a rua, salvar gatinho de árvore. Superman é um escoteirinho tranquilo que ajuda as pessoas porque ele gosta de ajudar as pessoas. Enquanto que Lex Luthor, que é esse outro personagem que eu falei pra vocês, é esse careca avulso aqui que tem uma ideia sobre a existência do Superman que é interessante. Ele se recusa a aceitar que um Superman exista, seja o Clark Kent ou qualquer outro símbolo de esperança. Lex Luthor acredita que a humanidade como um todo não tem certeza se existe ou não uma figura maior, seja essa figura uma divindade, um deus pra adorar ou simplesmente heróis. E a partir do momento que isso não existe, a sociedade vai tentar melhorar como um todo. As pessoas vão tentar vencer os seus medos, seus desafios, mas a partir do momento em que um símbolo existe, essas coisas vão parar de acontecer e as pessoas aos poucos vão se tornar um pouco mais preguiçosas, apáticas e menos bondosas do que elas poderiam. Pra poder ser um pouco mais direto e dar um exemplo real pra vocês, vai soar muito estranho isso aqui, mas vocês já assistiram Meninas Superpoderosas? Sim, Meninas Superpoderosas. Eu vou fazer essa referência aqui. Existe um episódio, jovens, em Meninas Superpoderosas que é bem interessante, que é simplesmente a respeito dessa visão aí do Lex Luthor. Nesse episódio, as meninas superpoderosas decidem tirar férias, né? Porque elas são 3 garotas que têm superpoderes pra caramba e elas ajudam toda a cidade ali de Townsville. O ponto é, as meninas superpoderosas, a partir do momento que elas começam a ajudar o pessoal da cidade com tudo, as pessoas começam a ficar preguiçosas, porque ser uma pessoa bondosa deixa de ser uma coisa normal e passa a ser uma parada dos heróis. Ao mesmo tempo que se arriscar pra certas coisas, também começa a se tornar uma coisa dos heróis. Então, se uma pessoa precisa, sei lá, trocar o telhado da casa dela e é meio perigoso, a pessoa chama a menina superpoderosa. Se uma pessoa precisa atravessar a rua e é perigoso, a pessoa chama as meninas superpoderosas e tal. O episódio é todo feito meio que nessa piada das pessoas começarem a ficar preguiçosas. E por mais que seja meio exagerado, de fato, sim, esse ponto da história do Superman, das meninas superpoderosas, ele é exatamente o que foi aplicado graças ao All Might aqui. All Might se tornou um símbolo, e isso machuca ao extremo o personagem dele. Ele é uma figura adorada por todos. Ele tem que sempre estar forte, ele sempre tem que salvar os outros, ele tem que sempre se colocar em perigo para que a sociedade possa ficar de boa. Só que a partir desse ponto, todos os problemas da sociedade de Boku no Hero são criados a partir daí. Vocês já pararam pra pensar no seguinte, jovens? Quem são os vilões principais de Boku no Hero? A Liga dos Vilões é um grupo de personagens que foram praticamente todos criados por conta disso. Shigaraki, por exemplo, ele é o maior vilão de Boku no Hero Academia. Até certo ponto da história, jovens, o flashback do Shigaraki é mostrado com ele sendo
uma criança confusa com poder demais. Ele acabou cometendo um assassinato da sua própria família por conta de não saber controlar seus próprios poderes. E depois, desesperado, ele saiu correndo pelas ruas pedindo ajuda pra alguém. As pessoas não ajudaram ele. Número 1, porque ele parecia um pouco doidinho e perigoso. E número 2, pra que eu vou ajudar ele? Daqui a pouco um herói vai aparecer e aí o herói faz alguma coisa. Voltem, por exemplo, pro primeiro capítulo de Boku no Hero, logo depois que o Bakugou é capturado por um vilão. Se vocês forem olhar, aquela cena é a cena onde o Midoriya, né, tem o chamado do herói. O Midoriya pula na frente do monstro e tal e tenta salvar o Bakugou. Se vocês forem olhar direito naquela cena, vocês vão perceber que tem um monte de pessoas ali que poderiam ter tentado ajudar, mas elas nem ficam muito preocupadas. A maioria, na verdade, estão paradas esperando, não, vai aparecer um herói daqui a pouco e o herói vai salvar o moleque. Acontece que se o Midoriya não tivesse pulado ali e tentado ajudar, provavelmente o Bakugou teria morrido ali, porque talvez o All Might não tivesse chegado a tempo. Uma pessoa inocente ia morrer e umas 30 e poucas pessoas na rua iam ficar olhando, porque, daqui a pouco os heróis vão fazer alguma coisa. Sacam o que eu falei? O fato dos heróis serem essas figuras adoradas, incríveis dentro da história, faz com que as pessoas da sociedade tenham ficado mais apáticas, preguiçosas, e os meros atos de heroísmo e bondade tenham sumido da sociedade. A All Might, então, acaba sendo, ironicamente, o pilar dos heróis de Boku no Hero Academia e também dos vilões. Vilões como Toga, por exemplo, que ela faz parte do grupo dos vilões. Ela foi criada porque a individualidade dela é estranha. Logo, ela foi rejeitada por causa disso. Dabi é literalmente filho do Endeavor. Ele foi criado por um pai horrível que era um herói muito poderoso. E só por conta de ser poderoso, o Endeavor era um herói muito famoso também. O segundo maior do Japão. Dabi basicamente virou um vilão por causa do Endeavor. E o Endeavor tem toda essa obsessão com ser o mais forte, por quê? Porque o All Might é inalcançável. Que irônico, não? No fundo, todos os grandes vilões ali que a gente tem dentro da história de Boku no Hero, eles têm um fundinho de origem que surgiu por conta do All Might. E aí, jovens, eu acho que esse é o ponto mais interessante da história de Boku no Hero. All Might é um personagem que ele não se completa sozinho, mas na grande realidade, ele começa a se tornar um personagem completo graças ao momento em que o Midoriya começa a existir. Se você já assistiu Boku no Hero Academia, você provavelmente já deve ter olhado pro personagem do Midoriya e pensado que, mano, ele é tipo 10% do que o All Might é. Ele não é tão badass quanto o All Might. Ele não é tão maneiro quanto o All Might. Muitas vezes, inclusive, ele é chorão, bunda mole. E a parte engraçada é que justamente é isso que torna o Midoriya perfeito pra ser o sucessor do All Might. Porque ele não poderia ser um símbolo de paz tão forte assim. Se o Midoriya simplesmente fosse só o cara mais forte de todos, ele se torna um herói número 1, sucede o All Might sem nada acontecer e continua sendo esse símbolo da paz. Isso, no fim das contas, não mudaria nada. Midoriya ia prender alguns criminosos, e graças à existência dele, outros iriam surgir. Os heróis continuariam sendo exatamente a mesma coisa que eles eram antes, símbolos sem significado nenhum. É um emprego que você entra e você basicamente se vende como se você fosse um produto. Você não salva pessoas, você faz coisas pelo status, pra você ficar mais alto no ranking dos heróis. Enquanto que os vilões continuariam sendo criados do mesmo jeito. A sociedade de Boku no Hero Academia ainda ia ter um pilar pra se apoiar. O que ia acontecer é que o All Might ia ser esquecido e seria substituído pelo Midoriya. Então o Midoriya agora teria que ser o cara que ia aguentar toda a dor sozinho, enquanto o resto da sociedade ficaria de boa. O ponto do Midoriya não conseguir se tornar esse cara, na realidade, é o maior acerto da carreira do All Might, porque é isso que conserta todos os outros erros. O fato deles não serem mais um símbolo, não terem mais um pilar, faz com que as pessoas acabem se juntando no final das contas, e, ironicamente, o final de Boku no Hero é realmente concluído até que bem, porque isso acaba acontecendo. No final da história, heróis se tornam menos importantes do que eles eram na era do All Might. E isso justamente porque as pessoas aprenderam que talvez ser herói não seja necessariamente só você ser forte pra caramba e conseguir derrotar um cara com um soco. Talvez você possa ajudar uma criança que tá pedindo por ajuda na rua. Talvez um mínimo ato de bondade que você possa fazer já possa ser um efeito borboleta gigantesco que possa ter um grande efeito positivo no futuro. Só talvez ser herói acabe sendo sobre as pequenas ações de bondade que uma pessoa pode fazer. Como, por exemplo, uma senhora há vários anos atrás que não ajudou uma criança na rua que precisava de ajuda. Anos depois, essa criança se tornou um dos maiores assassinos do mundo, que era o Shigaraki. Ao mesmo tempo que uma outra criança em uma das ruas ali de Tóquio tentou salvar o Bakugou no primeiro capítulo da história. Graças a esse pequeno efeito borboleta, anos depois, ele se torna um dos maiores heróis do mundo. Enfim, é isso. Esse vídeo foi meio filosófico do nada, né, mano? Nossa, eu tenho que fazer mais isso às vezes. Mas enfim, e você? O que você acha do personagem do All Might? Não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Beijo, abraço, valeu, falou e até mais.